Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnica em Mineração, Fundamento, Teoria e Prática. Nós estamos na série Topografia e hoje, na aula 56, nós vamos falar de um assunto extremamente importante para o profissional técnico que trabalha em mineração, que é perfil longitudinal. Antes disso, eu quero dar uma notícia para vocês em primeira mão. O Carlão está muito feliz mesmo. Fechei um contrato com a Faculdade de Ensino Superior Pellegrino Cipriani, FASPEC, Polo Goiânia, aonde eu vou lecionar no curso técnico de mineração. Então, se você está assistindo essas aulas e ainda não tem um certificado, ainda não tem um registro do Conselho de Técnicos, eu vou colocar em breve o link para você se matricular e conseguir o tão almejado diploma de profissional técnico. Então, quero compartilhar essa alegria com vocês. Agora chega de blá 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 e vamos para a nossa aula. Primeira coisa, vamos ver o que é o conceito aí de perfil longitudinal. Então, o perfil ele é uma representação gráfica o quê? Do relevo em um determinado local, visto de forma lateral em escala horizontal e vertical. Então, no perfil, eu vou trabalhar com duas escalas, uma escala horizontal e uma escala vertical. Então, são linhas resultantes da interseção de planos verticais com a superfície do terreno. Tá? Em topografia, nós podemos ter o quê? Perfil longitudinal e o perfil transversal do terreno, ou seção transversal. Esse aí nós vamos ver na próxima aula. Vamos falar dele na próxima aula. Então, vamos lá. Um exemplo aí do que seria um perfil longitudinal. Você tem uma variação de cotas ou de altitudes e você, num determinado ponto lá, você traça um perfil e ele vai te dar uma linha assim para você programar os seus trabalhos aí. Tá? Então, vocês podem ver que nós temos aí uma distância horizontal em metros, que vai ser numa escala, e a altura também em metros, que vai ser em outra escala. Então, vamos lá. O que é o perfil longitudinal? Ele corresponde a um corte efetuado longitudinalmente no eixo principal do projeto, quer seja um rio, estrada, ponte, no mesmo sentido e com a mesma referência, ou seja, distância de estaqueamento. Tá? Nós vamos ver logo a seguir aí essa referência, a importância dela como é. Então, a seguir, tá, nós vamos ver aí o que é o exemplo de um perfil do Rio São Francisco, tá? É um perfil longitudinal e vocês vão ver esse perfil desde a nascente até a sua foz. Então, vamos lá. Nascente do São Francisco, 1.400 metros de altura, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E aí ele vai descendo a serra, vai descendo, passa por Cachoeira, Cascadanta, Vargem Bonita, Pedra Branca, Pirapora, Itacambi, até chegar ao oceano, em Propriá. Antes disso, ele passa em Alagoa, passa na Bahia, passa em Pernambuco. Né? Então, vocês veem, essa aí é a representação o quê? De um perfil. Onde eu disse que nós temos duas escalas, por quê? Nós temos aí embaixo aí, ó, 2.750 a metro ali, mas não erro ali por quilômetro. Então, eu não posso utilizar a mesma escala, tanto para vertical como para horizontal, porque eu não conseguiria ver esse perfil. Então, continuando, meus amigos, nós temos o que? As escalas, tá? Eu já falei várias vezes aqui. Então, o desenho do perfil, ele tem uma escala horizontal, que é a que representa a distância horizontal, e uma escala vertical, que vai representar a diferença de nível, altitude, a cota, ou seja, a distância vertical. Normalmente, a escala vertical é 10 vezes maior
10 vezes maior. Tá? Quem tiver dúvida de escala aí, volta lá, tem uma aula aí que eu falo só sobre escala. Muito importante conhecimento. Do que a escala horizontal. Então, se, por exemplo, se a escala horizontal for 1:100, a escala vertical deverá ser 1:10. Pô, Carlão, mas 10 é menor do que 100. Volta lá, meu amigo, volta naquela aula. Eu vou deixar o card aqui em cima, aqui, ó, da aula de escala aí, para você relembrar, tá? Que quanto menor o número, maior é a escala. E, continuando, nós temos o que? O estaqueamento. Então, em topografia também existe uma certa padronização. E o estaqueamento, ele é o processo realizado em campo, aonde você vai materializar um segmento de reta. Através do quê? Do uso de balizas alinhadas, ou seja, um balizamento, marcando-se pontos topográficos chamados de estaca. Eu posso ter a estaca 0, 1, 2 e assim sucessivamente várias outras. Tá? Qual que é o objetivo do estaqueamento? Né? O levantamento de pontos através de nivelamento geométrico. Foi a última aula anterior. Para a realização posterior do desenho de perfil ou locação de cotas ou altitude de um determinado terreno. Você vê que é um trabalho bonito, é um trabalho assim que um técnico de mineração pode fazer, ele se especializa aí em topografia e ele pode fazer isso, pode se ver. Então, o campo é vasto, o campo é vastíssimo, meu amigo. Não perca a oportunidade, adquira conhecimento, 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 não ocupa lugar aqui dentro. Quanto mais você põe, mais caro, e você cresce com isso. Então, o estaqueamento ele pode ser espaçado de quê? De acordo com a necessidade do trabalho. Porém, existe um padrão, e esse padrão mais comum, né? E aí você não precisa especificar de quantos e quantos metros a sua estaca, é só colocá-las lá. Todo mundo que trabalha na área cuia já sabe, fala, está de 20 em 20 metros. Simples assim, ó. Estaca, ó. É 0, é 1, é 2, é 3, é 5, é 1000, é não sei quanto. Todas elas de 20 em 20 metros. Então, isso aí, são duas balizas, vão lá as duas pessoas com baliza, vão medindo 20 metros e colocando as estacas. Depois vem o nivelador, tá? E faz o nivelamento geométrico dessas estacas e através desse trabalho vai se ter o quê? O perfil longitudinal. Simples, desse jeito. Estaca fracionária. Ah, pessoal, vocês viajam, tal, às vezes passa numa rodovia onde o pessoal está fazendo obras lá, e vocês vê aquelas estaquinhas brancas, principalmente quando vai fazer asfaltamento ou terraplanagem, alguma coisa, aquela estaquinha branca lá. Tá? Então, essa estaca estacionária, ela é o quê? Após fazer o estaqueamento, tá? Podem existir pontos de interesse, uma curva, alguma coisa assim, diferente do normal, e esses pontos não estão no espaçamento correto da estaca. Então, você vai fazer o quê? Uma estaca fracionária. Tá? O que são isso? São pontos onde há mudança de conformidade do relevo, também chamado de ponto notável. E aí você faz a utilização da estaca fracionária. E essas estacas são estacas partidas, você vai partir ela no meio lá não. Tá? Elas não fazem parte do espaçamento regular inicialmente definido. Então, a estaca fracionária ela vai receber o nome da estaca anterior ao ponto que ela se encontra, somado o quê? Com a distância da estaca anterior até ela. Ficou complicado? É simples. Eu tenho uma estaca que é 1, a outra 20 metros é 2. Entre elas, pode ter um ponto notável, alguma referência que eu preciso marcar essa referência. Então, eu vou colocar uma estaca fracionária ali, naquele ponto ali. Vou pegar para marcá-la, para nomeá-la, o nome da estaca anterior, que é a E1, e vou medir quantos metros eu tenho até ela. Então, vamos supor que eu tenha aí 10 metros. Então, vai ser 1 mais 10. Tá? Se eu tiver 5, é 1 mais 5. E assim sucessivamente.
Muito simples, muito fácil, vocês pegam isso aí com facilidade. Tá, então, olha aí o exemplo aí para ver que o negócio não é bicho de sete cabeças. É 0 é 1, estaqueamento normal, 20 metros de distância de uma estaca da outra. É 1 é 2, mesma coisa, é 2 é 3, a mesma coisa. Só que entre é 1 e é 2 e entre é 2 e é 3, eu tenho dois pontos de interesse. Então aí eu vou ter o quê? Uma estaca fracionária. É 1 mais 5, é 2 mais 10. Tá? Com esse desenho aí, fica muito fácil aí para vocês entenderem. E agora nós vamos passar para uma outra parte aí, muito interessante, que é o seguinte: depois disso tudo feito, nós temos que desenhar esse perfil longitudinal. E esse desenho vai ser feito no papel. Aí como é que eu faço? Que papel que eu pego? Qual o tamanho do papel? Como é que vai ser? Então, nessa tabela aí que vocês estão vendo, tá? Ela mostra um nivelamento geométrico composto, lembra que eu falei isso na última aula? Realizado em campo para obtenção do desenho do perfil do terreno. Nós vamos utilizar esse exemplo aí para explicar o que? O procedimento de desenho do perfil longitudinal. E agora, muita atenção. E antes de falarmos disso, eu quero convidá-lo a fazer parte, tá, do canal. Seja membro. E o que eu vou lhe dar de presente? Eu tenho o manual do Blaster, vocês já viram em algumas aulas. Eu já divulguei esse manual. Ele está na plataforma Simpla por um valor lá de aproximadamente R$ 14 alguma coisa. Se você for membro do canal, e aí está na descrição aí como que faz o link, você vai ter acesso a esse manual, vai poder baixá-lo e ter para a vida inteira, como também um e-book sobre o desmonte de rocha, que também está lá na área para membros, por um valor insignificante. Então vamos à nossa aula aí, feito nosso comercial. Então, o primeiro passo para o desenho: verificar qual a distância horizontal foi percorrida. No caso ali, eu não falei 5 estacas. Tá? Então, se foram 5 estacas, eu fui do E0 até o E5, de 20 em 20 metros, é claro que eu vou ter 100 metros a distância horizontal. Qual que é o meu segundo passo aí? Eu tenho que saber qual a variação de distância vertical no terreno. Tá? Então, para isso, eu vou o quê? Subtrair o valor da cota máxima, a tabela lá está com 12.000 milímetros, pelo valor da cota mínima, que é 9.250 milímetros. Então, eu vou ter o quê? Que a variação de altitude é 2.750 milímetros. No terceiro passo, eu vou escolher o quê? O tamanho do papel que se deve trabalhar. Eu deixei marcado o A3 aí, mas eu tenho do A0 até o A10. Então, cada um deles com a sua dimensão característica, tá? No A0 você tem lá 841 milímetros por 1.189. No A3 você vai ter 297 milímetros por 420. O A4, todo mundo conhece muito bem aí, é 210 por 297 e assim sucessivamente aí, tá? Normalmente se utiliza os papéis da primeira coluna aí, de A4 até o A0. Então, normalmente são esses aí que vão ser utilizados. Nesse exemplo, nós escolhemos o A3. Por que eu escolhi o A3? Vamos ver por quê. O quarto passo, eu vou escolher a escala horizontal. Tá? Já definimos o papel, então escolher a escala horizontal. A partir dessa definição do papel, vou fazer o quê? A relação da distância horizontal com a maior dimensão do papel. Tá? No caso, que a distância horizontal seja maior do que a vertical. E a relação da distância vertical com a menor dimensão do papel. Então, pela fórmula aí, vocês já conhecem essa fórmula, porque estão me acompanhando, já viram isso naquele vídeo, naquela aula sobre escalas, né? Então, pela fórmula de escala, divide-se o quê? A distância horizontal do terreno pela dimensão maior do papel, obtendo assim o quê? O módulo da escala. E o que é esse módulo da escala? Então, eu vou pegar lá. Distância horizontal, 100 metros. O papel é um A3, ele tem 297 por 420 milímetros. Passando os 420 milímetros para metro, eu vou ter 0,42 metros. Então, o módulo
Quando eu fizer essa conta em 100 metros dividido por 0,42, eu vou ter um valor igual a 238,095. Ou seja, eu vou ter uma escala igual a 1 para 238. Aí você vai falar, Carlão, não existe essa escala. Não existe mesmo, não. Se pegar qualquer escaleta aí, você não vai ver isso. Então, como é que você faz? Você vai usar a mais próxima dela. A escala 1 para 250 existe? Essa tem. É fácil. Então, pronto. É essa aí que eu vou utilizar. Tá? A conta que a gente faz e o cálculo que se faz para encontrar um escala é para servir de referência. Não quer dizer que você, a partir da hora que encontrou aquele valor ali, 238, vai utilizar ele. Não, ele é uma referência. Então, nós vamos utilizar para a distância horizontal a escala de 1250. E eu não falei para vocês que a distância vertical usa-se uma escala 10 vezes maior. Então, eu vou usar a escala de 1 para 25 na distância vertical. O quinto passo é verificar se a escala vertical 1 para 25 pode ser usada. Tá? Porque lá eu determinei baseado no fato de que a escala vertical é 10 vezes maior do que a horizontal. Mas eu tenho que ver, ela pode ser usada, ela vai caber lá. E às vezes não pode, então eu vou ter que utilizar uma outra escala. Então, como é que eu faço isso? Então, a distância vertical do exemplo, ela não é 2.750 milímetros. Lá. O tamanho menor do papel utilizado não é 297 milímetros. Eu vou usar a mesma fórmula do módulo da escala. Vou dividir o 2.750 por 297. Vou encontrar um número aproximado de 9,3. Isso aí vai me dar uma escala de quê? 1,93. Essa escala também não existe. Eu sei. Uma escala de 1 para 10 existe? Existe. Essa escala de 1 para 10 não é maior do que a escala de 1 para 25? É. Então eu posso usar tranquilamente a escala de 1 para 25. Então nós já definimos. Distância horizontal, escala 1 para 250. Distância vertical, escala 1 para 25. E no sexto passo, desenhe no papel da distância horizontal. Então, se a escala é 1 para 250, significa que 1 centímetro no papel equivale a 250 centímetros no real, no campo, ou 2,5 metros. Com isso, eu tenho que, cada escala não tem 20 metros, significa que no papel a distância entre as estacas será de 8 centímetros. A cada 8 centímetros eu vou pôr uma estaca e aquela representação gráfica ali, tá? Me dá a ideia correta de que no campo eu tenho, cada 20 metros, uma estaca. A distância vertical, como é que eu vou fazer? Nós escolhemos aí 1 para 25. Então, significa que a cada 1 centímetro no papel vão equivaler a 25 centímetros de diferença no número no real. Portanto, para cada 1.000 milímetros no real, nós temos o quê? 40 milímetros no papel, ou 4 centímetros. Viram? O negócio às vezes parece difícil, tá? Mas não é. Calma, paciência, volta às aulas anteriores, veja a escala, veja isso, acompanhe. Entendeu? Deixa aí nos comentários aí. Pelo amor de Deus, comenta, porque o YouTube fica esperando vocês darem um joinha, vocês comentarem, para saber se está tendo interesse de vocês no que eu estou passando. Se ninguém fala nada, se ninguém deixa um joinha nem nada, o YouTube para de enviar as informações sobre essas postagens. E vamos embora. Olha aí que bonitinho que ficou o nosso desenho. Viram? Que desenho mais simples. Então eu peguei o quê? O perfil, levantei lá, estaqueei, nivelamento geométrico, aula 55, não deixe de assistir, a cada 20 centímetros, tá lá as estacas lá, e está aí o meu perfil. Bacana. Através do perfil longitudinal, eu posso determinar um corte para a estrada, eu posso
determinar uma abertura de bancada, entendeu? E por aí afora, você pode fazer uma série de trabalhos através dos perfis. Fundamental esse conhecimento, é importantíssimo você conhecer isso. Tá? Como eu falava no início lá, tá? Técnico de mineração não é aquele cara que fica atrás do volante da Hilux levando água para o operador, não. Técnico de mineração é aquele cara que pensa, que sabe trabalhar em cima de um perfil, que sabe trabalhar num nivelamento, que sabe ler uma planta topográfica. Esse é o técnico. E é para você que quer ser esse técnico o melhor, é que eu dedico todo esse tempo que eu fico aqui fazendo essas aulas. Então, uma observação final aí, ó, tá? O que deve ser observado pelo corpo? O perfil longitudinal desse exemplo aí resulta num declive. Vocês viram que começa lá. Um declive. A diferença de nível entre a estática inicial e a final será negativa. Eu tenho aí menos 2.750. Caso a estaca é zero, fosse 9.250 e a F fosse 12.000 milímetros, nós teríamos o quê? Um aclive. Vou dizer outra coisa para você. Tem uma playlist, eu vou deixar essa playlist aí no final aí, para vocês clicarem lá. E é redução de custo na lavra, onde tem uma aula específica lá falando sobre transporte na mina e mostrando claramente as resistências impostas aos equipamentos em função do quê? De um aclive ou de um declive. Então, se ainda não assistiu nenhuma aula dessa lá, a playlist vai estar aí no final aí. Vai lá que é bom vocês saberem aí as resistências ao movimento. E isso tem tudo a ver com o perfil. Então, quando você vai fazer uma estrada na sua mina, você precisa traçar um perfil para ver, inclusive, o quê? A declividade. Você não pode chegar lá e botar qualquer porcentagem de declividade na sua estrada lá e meter o caminhão fora de estrada para descer carregado, para subir carregado lá, porque ou ele não vai aguentar ou ele vai desembestar a ladeira abaixo lá que ninguém segura. Então, a declividade em porcentagem é a relação. Gente, eu estou trazendo para vocês um conhecimento de 45 anos, amassando barro e comendo poeira numa mineração. E até hoje sou apaixonado por mineração. E eu quero que você tenha essa paixão também. Então, a declividade em porcentagem é a relação entre a distância vertical e a distância horizontal entre dois pontos multiplicada por 100. A fórmula de declividade é distância vertical vezes 100 dividido pela distância horizontal. Então, temos um exemplo aí, tá? No ponto AB, onde você tem uma variação de altitude aí de 2 metros. E qual que é a declividade nesse caso? Se eu tenho 100 metros de distância horizontal, 2 metros de distância vertical, isso é um declive, porque eu estou indo de A para B, eu vou ter uma rampa aí de quê? Menos 2%, ou seja, uma descida aí, muito tranquilo para qualquer caminhão. Até carrinho de mão a gente empurra numa rampa dessa aí. Caso contrário, eu tenho uma distância de 200 metros, com uma diferença de nível de 3 metros. O ponto A agora está embaixo, o ponto B em cima, então eu tenho aí um aclive, o quê? Mais 1,5% de declividade. Então você vê, quanto maior a distância, mais suave é a declividade. Para você que trabalha em mineração, é importante você ver isso, porque o caminhão, na reta, ele tem um desempenho. Quando ele começa a subir, esse desempenho tende a cair. Então, quanto maior for a declividade, maior vai cair sua produtividade. Entendeu? Tá aí, ó. Redução de custo na lavra. É na aula número 5, eu falo de resistências, tá? Que é o cálculo da resistência. Vou deixar essa playlist lá para vocês. Mas tem na aula número 6 também, resistência ao rolamento. Na aula número 4, transporte do minério. Vai lá que você vai ficar bom nesse negócio aí, tá? Nossa bibliografia, apostila de topografia geral, José Machado, Fernando Cartacho, Júlio Silva. E no próxima
encontro nosso da próxima aula, nós vamos falar sobre a seção transversal. E mais uma vez, eu quero falar da minha alegria poder voltar a lecionar, tá, na Faculdade de Ensino Superior Pellegrini Cipriani, aonde eu vou estar à frente da turma de mineração. Você não tem certificado, se você não tem seu registro no conselho, se você quer formar em técnico de mineração, vem comigo, nós vamos estar juntos lá. Vou deixar em breve aí o link para você se inscrever nas aulas. Até a próxima, meus amigos e minhas amigas. Te vejo na próxima aula. Vamos falar de seção transversal.